tempo, porque as questões são sempre muitas e é sempre muito interessante o debate que acontece depois de cada apresentação. Mas vamos tentar que no final do dia isto não termine demasiado tarde, vamos tentar ir recuperando e por isso peço desculpa de ir continuando a cortar a palavra a algumas pessoas e também a algumas pessoas aqui da nossa mesa. Nós temos agora no nosso programa 4 mesas dedicadas a partos excepcionais e este primeiro é sobre parto vaginal após cesariana. Nós em cada uma destas mesas temos uma organização comum. Vamos ter primeiro na verdade um diálogo entre as 3 apresentações, entre a experiência de uma mãe, a experiência de um profissional na assistência desse parto excepcional e um comentário de Stuart Fishbein no final. Vamos começar esta mesa com a Sílvia Borralho, que é Marketing Manager, é Brand Lover e é, acima de tudo, mãe da Diana e do Lucas. E vem falar-nos das suas experiências de parto. Muito obrigado. E está constipada. Vamos ser solidários e solidárias. Obrigada. Obrigada por este convite. E é engraçado terem-me feito este convite porque o meu percurso foi difícil. Vou-vos falar um bocadinho primeiro sobre o primeiro parto, que teve a ver com a questão da cesariana e porque é que aconteceu. E como é que eu acho que ganhei coragem para depois ir a um parto vaginal após a cesariana que tive. A Diana foi a minha primeira filha, tem 4 anos agora. A Diana passou muito tempo para chegar até nós, levou 2 anos e meio. Neste processo de 2 anos e meio eu tive que fazer uma cirurgia, uma miomectomia, que é mais ou menos o procedimento físico para a mulher é mais ou menos uma cesariana, porque não tinha espaço, tinha uma série de miomas, não tinha espaço no útero para o óvulo nidificar. Conforme a minha médica, era impossível eu conseguir conceber de forma natural a minha esperada Diana. E, efetivamente, um mês antes de efetivamente iniciar o tratamento de fertilidade, a Diana decidiu que ela que mandava, não éramos nós, e cá chegou. Chegou até nós de uma forma inesperada e com uma certeza quase inabalável da minha médica que ela não deveria conseguir chegar a um bebê real, não é? Isto para uma ideia médica, a Diana já era um bebê real 2 anos antes sequer de eu estar grávida. Ela já existia para mim, no meu mundo e se calhar no mundo do meu marido. E então, nessa altura, quando eu estava eufórica, afinal estava efetivamente grávida, disse à minha médica, a médica confirmou, digo, ok, posso contar toda a gente? Não, vais ter que esperar no mínimo 3 meses, que é o que eu aconselho, e logo se vê, a partir daí. Ou seja, 3 meses era o tempo que ela acreditava que a gravidez iria ficar por aí, e se passasse os 3 meses, logo se via. Daí para a frente, como é que iria correr. Esse tempo passaram os 3 meses, passaram todos os outros percursos difíceis da gravidez da Diana, onde houve uma série de hemorragias. Eu tinha uma coisa chamada placenta prévia total, que é a saída da Diana pelo canal vaginal era impossível, estava tapado pela placenta. Como tinha várias hemorragias, eu tive que ficar 2 meses, perto de 2 meses, internada na maternidade Alfredo da Costa. Eu sou um bicho que não sabe estar em casa, não sei parar, e então, basicamente, eu achei que era a tortura pior da minha existência. Não foi, não era assim tão grave. Os primeiros 15 dias levam-se muito facilmente, daí para a frente começa a ser gradualmente mais difícil, mas como estamos à espera que a Diana cá chegue, está tudo certo. E vamos arranjando rotinas esquisitas de presidiária até conseguir resolver aquilo tudo. Neste percurso, eu não me informei de absolutamente nada. Eu não sabia se havia hipóteses para ter uma cesariana diferente do que era hospitalar. Eu não fazia ideia que tinha a possibilidade de ter um acompanhamento que não fosse um médico. Eu não me informei de nada. Naquele momento, a única coisa que eu queria era chegar a um momento onde a Diana conseguia nascer. O meu único target era 28 semanas. Daqui para a frente ela sobrevive. Até lá, não me importava não tive mesmo o pensamento de mais nada. Quando comecei a chegar à parte aí ela nasceu com 36, aí das 35, 34, comecei a falar com a minha médica, a perguntar se na cesariana podia ser uma coisa, eu podia ter um dos braços soltos, porque tinha as 2 mãos presas, conforme procedimentos da maternidade Alfredo da Costa. Fui-lhe perguntando coisas que eu achei que eram viáveis fazer naquela situação. E ficou por aqui, ou seja, não fiz absolutamente mais nada. A Diana nasceu numa cesariana típica, o pai não pôde estar presente nesta altura. É uma coisa aterradora, efetivamente aterradora para mim, que eu consegui suportar perfeitamente bem. A Diana nasceu muito bem, sem nem precisar de ir para a incubadora.
Passaram a Diana imediatamente para a minha mão assim que ela nasceu, depois foi posta numa sala ao lado para terminarem a minha parte da cesariana. E a seguir foi para o recobro e eu pedi logo para trazer a Diana próximo para mim e comecei a amamentá-la a partir daí. Pronto. Ou seja, dentro de um cenário cesariana não foi assim tão mau. Hoje fazia coisas muito diferentes daquilo que fiz. Não tinha qualquer perspectiva, naquele momento da minha vida e da Diana, que isto era possível ser de outra maneira qualquer. Entretanto, passavam 2 anos e meio e voltei a ficar grávida de Lucas. E neste momento, nas primeiras vezes que fui à médica, percebi que estava tudo bem. E se está tudo bem com o Lucas, então está tudo bem. Ponto. E comecei a perceber que há outras soluções sem ser mais uma cesariana. Foi nessa altura que eu comecei a munir todas as informações que eu conseguia para eu tomar o meu processo decisivo inicial e para depois começar a confirmar com as pessoas ao meu redor. Nessa fase, eu falei com a Sara, para ser a Sara Duval, para ser a minha doula, que foi uma doula excepcional. Foi tudo aquilo que eu não imaginava que uma doula era, em que tudo o que eu dizia estava bem, todas as minhas questões ela tentava resolvê-las, nunca me deu o seu parecer, nem empurrar para aqui, nem empurrar para ali, nem ver lá se isto não é mais por aqui ou por ali. Ela começou-me a dar confiança, e num processo muito grande de confiança, que era possível, sendo uma gravidez perfeitamente normal, o Lucas estava ótimo, era um bebê super ativo, a placenta estava num sítio maravilhoso, que era uma das questões que a mim me deixava com medo, pela situação anterior, e começar a crescer em mim, a achar que, e munindo de informações todas as que eu conseguia arranjar, incluindo na internet, muitas vezes, com sites que eu acho muito bons e com coisas que eu acho muito fidedignas, mas pronto, vale o que vale, e começar a compreender de que forma é que eu conseguia acreditar que eu podia pôr o Lucas no mundo através de um parto vaginal. Eu, quando tive uma consulta, se não me engano, às 36 ou 37 semanas, a minha médica falou-me da data para marcar a nossa cesariana. Porque o Lucas não estava virado, estava de pés, não estava virado de forma correta. E eu disse-lhe, com certeza, então marca aí para as 42. Veja aí no calendário, no dia que fizer 42, a gente avança com uma cesariana, até lá esperamos. E a médica disse-me, nem pensar, uma grávida com uma cesariana anterior, com os problemas que a Sílvia teve, no máximo espera-se até às 40. Certo, a doutora espera até quando quiser. Eu cá e o Lucas esperamos até às 42. Mas cada um sabe de si. Não, mas é que deve compreender que há uma série de questões difíceis. Está tudo certo, eu compreendo perfeitamente, eu estou aqui a ser acompanhada por si, eu sei que tenho a melhor médica de sempre, e então, marco para as 42. A doutora não me disse mais nada, ficámos por aí naquele momento. E com este percurso de crença, porque foi mesmo difícil, porque eu tinha muito medo de aceitar a ideia de responsabilizar-me pelo nascimento do meu filho para o bom e para o mal. Porque nós chegamos a um momento e pensamos assim, ok, aqui estão as evidências científicas, aqui está o que eu conheço, aqui é o que o meu corpo me diz, e agora a responsabilidade é minha. Agora é assim, se eu decidir que vou para uma gravidez até termo, quando ele decidir nascer, e que a seguir vou para um parto vaginal, se correr mal a culpa é minha, não é de mais ninguém. É minha e do meu marido. Foi a nossa decisão, não é? Isso é muito difícil de arcar. Para mim foi muito difícil, porque para mim, se o médico nos diz, não, às 40 semanas nós vamos fazer uma cesariana, então o que nós sentimos é alguma segurança, porque efetivamente até às 40 semanas aquele médico está a acompanhar-nos e ele vai tomar o seu processo decisivo em mãos e se correr mal não é bem a minha culpa. Quer dizer, é um processo partilhado. Agora, quando nós decidimos, não, isto tem que ser à minha maneira porque eu acredito em mim, e por sorte tinha a Sara comigo, e por sorte a Sara acompanhou-me neste processo e foi-me dando crença que era possível, foi-me mostrando que havia caminhos, foi-me dizendo que, repara, se tudo correr mal, temos sempre a opção B. E então eu estava acompanhada na maternidade Alfredo da Costa, com a doutora Terezinha Simões, que é uma máquina imbatível. Eu nunca teria a minha Diana com mais ninguém sem ser com a doutora Terezinha, porque ela é uma médica excepcional em qualquer tipo de patologia e eu precisava dela para a minha Diana nascer. Comecei a compreender que no meu percurso que estava a ser criado, eu não iria continuar com a doutora Terezinha. Ela não me conseguia responder de forma a que eu me considerasse segura que as minhas vontades iam ser respeitadas. Eu fiz o percurso todo, eu tive 2 meses e tal dentro da maternidade Alfredo da Costa e decidi fazer uma visita ao bloco de partos, porque eu nunca o tinha visto. Eu estava lá no internamento, saí do internamento
de maca para dentro da parte da cesariana, eu não conhecia nada. Então fui ver. Não, vou ver como é que isto é. O Luís não quis vir comigo, disse, não preciso de ver isso, porque ele achava que efetivamente aquilo não era o nosso caminho. Eu fui, e quanto mais tempo estava, e quanto mais conhecia aquela realidade, mais percebi que aquele não era o meu caminho. É muito válido para muitas pessoas, e sei que há partes fantásticas lá, mas eu não me sentia segura ali dentro. Não me sentia segura no respeito pelas minhas decisões. Que eu ainda por cima tinha a noção que não eram a mainstream. Não é o que é comum o corpo médico fazer. A enfermagem não é dentro das características que eles têm como processo habitual dentro da maternidade. Então eu tive que começar a pensar em opções. Então comecei a ver outros hospitais. Percebi que o Garcia da Horta tinha uma vertente muito mais respeitada daquilo que as mulheres queriam. Enviei o meu plano de partos para o Hospital Garcia da Horta e para a maternidade Alfredo da Costa. Do Hospital Garcia da Horta responderam-me, se não me engano, a diretora de enfermagem, puseram as questões que tinham em relação ao plano de parto que eu estava a apresentar. E na maternidade Alfredo da Costa não tive resposta nenhuma, não tive feedback nenhum. Eu tenho muita pena, porque eu acho que a maternidade é um sítio fantástico. Eu acho que a nível de neonatologia eles são incríveis. Acho que precisam de mudar, efetivamente, na minha perspectiva de mãe. No Garcia da Horta, o Lucas esteve para nascer durante 3 noites, que eu tive em casa, não fui para o hospital. Tive 3 noites com contrações contínuas. À terceira noite foi quando eu percebi que estavam de 5 em 5 minutos certinhas, e foi nesse momento que decidimos chamar a Sara e irmos para o hospital. E eu só posso dizer bem daquele sítio, porque efetivamente foi completamente respeitado. O Lucas levou muito tempo a nascer. Pela apresentação que tinha, não era a mais propícia para ser rápido o nascimento dele. Ele, entretanto, deu a volta, ao contrário do estimado pela minha médica. Nasceu com uma mão na cabeça. Ai, valha-me Deus, onde é que me fui meter? Mas nasceu na mesma. Eu fui acompanhada pelo enfermeiro Bruno Rito, que foi incrível. Incrível. O Luís dizia-me uma coisa muito engraçada, que ele parecia um treinador de futebol. Vai, está quase, isso não custa nada. É mesmo, agora é que é, não acredita em ti e tal. E efetivamente eu acho que sim, pelo aquilo que sinto dele era isso mesmo, era uma presença muito forte. Muito forte, a presença e muito suave na forma como estava connosco e como nos ajudou. Eu tive a sorte, que isto é a coisa que mais me custa dizer a quem está grávido. Isto não devia ser sorte. Isto devia ser assim, ponto final, parágrafo. Mas eu tive a sorte, o que é uma treta, porque toda a gente devia ter aquilo que é. Era assim que devia ser para toda a gente. Mas eu tive a sorte de ter o Luís comigo o tempo todo, tive a Sara comigo o tempo todo, e estive em cima da bola, e estive com as lianas, e estive a andar de um lado para o outro, e nunca estive quieta, nunca estive ligada a um CTG, uma série de coisas que eu pedia no meu plano de partos. De dizer que uma semana antes de eu enviar o meu plano de partos, foi para aí 2 semanas antes de Lucas nascer, que ele nasceu com 41 semanas certas, foi quando eu escrevi a parte que para mim eu senti necessidade de escrever, que era o que é que acontecia se eu morresse ou se o Lucas morresse. Eu acho que isto é horrível. Foi uma semana antes. Foi uma coisa doloríssima de escrever. Mas eu acho que foi o meu processo de responsabilização pela minha decisão. Isto pode acontecer tudo. Provavelmente não vai acontecer nada, porque eu já tinha lido tudo, já tinha percebido tudo, já tinha visto tudo o que é que era possível em relação ao sim e ao não, e todas as características do que poderia acontecer, mas havia lá aquela percentagem mínima que dizia que sim, pode acontecer isto. Então, se pode acontecer isto, eu, da minha forma de estar, senti que era necessário também prevenir isso. Então, eu fiz também essa parte do plano de partos, e que foi para mim muito bom, foi libertador. Está feito, e agora eu tenho a certeza que isto vai correr super bem. E correu tudo super bem. Tive um parto fantástico, suave, que eu adoro lembrar-me, que tive pessoas que eu adoro à minha volta, e que é perfeitamente possível. Tive uma recuperação incrível em relação ao primeiro parto. Eu, passado 2 dias, estava num parque com os 2 miúdos, porque é impensável, depois de uma cesariana e depois do que eu passei. Tive uma semana, não me conseguia mexer depois da cesariana. Por isso, é possível, tem que haver se calhar um bocadinho de coragem, que é uma pena, tem que haver um bocadinho de sorte, que também é uma pena, mas acho que é perfeitamente possível, e coragem que vocês conseguem. Muito obrigado, muito inspirador. Vamos passar agora para a Isabel Ferreira. Isabel Ferreira é enfermeira parteira, mestre especialista em saúde materna e obstétrica. É uma área que desde cedo a motivou. É sócia fundadora da Gimnográvida, preparação para o parto e maternidade, e é mãe de 3 filhos. Está atualmente a fazer o doutoramento em Ciências da Enfermagem no ICBAS. Obrigado, Isabel.
É uma honra poder estar aqui presente, muito obrigada. O desafio que me colocaram foi um grande desafio, porque esta questão dos mitos, uma crença, não é uma coisa muito fácil de se falar, mas é importante então ver o que é que se conhece para depois então ajudar a desconstruir os mitos. Foi por aí que eu achei que poderíamos seguir, porque eu poderia ter dado pegar deste tema de imensas formas. Achei, no entanto, que talvez fosse mais útil se seguisse esta forma, dada ao conhecimento que eu tenho da realidade atual do país. Então, de 1990 a 2011, a taxa de cesarianas ao nível mundial aumentou de forma drástica, não tendo sido, no entanto, acompanhada daquilo que se acreditava que poderia acontecer, na mesma medida, por um aumento da segurança de parto. E as razões para esta tendência de aumento da taxa de cesarianas são várias, incluem uma mudança nos paradigmas de assistência ao casal grávido e à mulher, numa ótica de uma medicina preventiva, que todos bem conhecemos e sobre a qual tivemos a falar também já hoje, assim como também devido a preferências maternas, essencialmente motivadas pelo medo do parto vaginal, que também hoje já fomos falando. Assistiu-se não só ao aumento global da taxa de cesarianas, como também ao aumento da taxa de cesarianas após em gestações subsequentes, nos segundos filhos e principalmente em mulheres com cesariana prévia. E daí a temática de hoje ser uma temática que interessa discutir atualmente. Com base na evidência científica publicada até então, em 2015, a Organização Mundial de Saúde emitiu uma declaração, que eu não sei se vocês todos conhecem e por isso trouxe aqui, que salienta que a cesariana é de facto uma intervenção efetiva para salvar a vida de mães e bebés, mas apenas quando clinicamente justificada. Taxas de cesariana 10%, superiores a 10%, não estão associadas com redução de mortalidade materna e neonatal, e a cesariana pode causar complicações significativas e às vezes permanentes, assim como sequelas e mortes. Salienta ainda que os esforços que se devem concentrar em garantir que as cesarianas sejam feitas nos casos em que são necessárias e escolhidas, em vez de se procurar atingir uma taxa específica de cesarianas. E isto é um aspecto muito importante. De acordo com o relatório de saúde perinatal de 2010, que todos conhecemos, já subejamente falado, de facto, na altura, o Portugal era um dos países que tinha a taxa de cesarianas mais altas na Europa. Era a quarta mais elevada a nível europeu, com 36%. Desde então, houve algumas mudanças. Na região norte do país, que era a que apresentava taxas mais elevadas, em 2010 foi criada uma comissão para a redução da taxa de cesarianas, que delineou 10 medidas para reduzir a taxa de cesarianas, e depois, 3 anos mais tarde, a Direção-Geral de Saúde nomeou uma Comissão Nacional para a Redução de Taxa de Cesarianas, que desde então tem emitido e publicado normas, orientações, não só para profissionais de saúde, mas também para o público em geral, para informar e sensibilizar a população e os profissionais de saúde para esta temática e para os riscos acrescidos de uma cesariana sem indicação clínica face a um parto vaginal. E, de facto, segundo dados que colhemos, qualquer um pode colher na Pordata, desde 2010 e até agora tem diminuído a taxa de cesarianas. As orientações atuais da Direção-Geral de Saúde Portuguesa relativamente ao parto vaginal após cesariana, que vocês podem consultar neste documento, referem que uma cesariana prévia não constitui por si só uma indicação para uma nova cesariana em gestações subsequentes, desde que excluídas as contraindicações para o parto vaginal numa grávida. As vantagens e os riscos do parto vaginal após cesariana devem ser incluídos na informação veiculada durante o acompanhamento na gravidez. Isto também já falamos na primeira apresentação. Assim, claro, antes de tomar a decisão, que a decisão é à mulher que cabe, é fundamental então ser garantido, e aí entramos também os profissionais de saúde, que seja transmitida à mulher ou ao casal informação clara, simples, baseada em evidência, que lhes permita reconhecer e conhecer os benefícios e riscos associados ao parto vaginal após cesariana, quando comparados com os de uma cesariana eletiva. Há também que considerar as contraindicações de um parto vaginal após cesariana e analisar a possibilidade de sucesso de um parto vaginal após uma cesariana, porque isto também pode ajudar à tomada de decisão. Deve ter sido em conta as implicações de uma nova cesariana para futuras gravidezes e, obviamente, também as preferências pessoais, a motivação da mulher para um parto vaginal após cesariana
E se depois de toda esta informação que apresentarmos, da evidência que existe e da evidência que não existe, ainda assim a mulher escolhe seguir um caminho que a evidência ainda não estudou ou contra um bocadinho os dados da evidência, é uma opção dela e devemos respeitar. Então, quando comparados com um parto vaginal após cesariana anterior, com cesarianas eletivas após cesariana anterior, então quais são os benefícios de um parto pró-vaginal? Portanto, um pró-parto vaginal. Menor probabilidade de lesão vesical, menor probabilidade de tromboembolismo, menor mortalidade materna, internamento neonatal e materno em unidades de cuidados intensivos e de morbilidade respiratória do recém-nascido. Há maior probabilidade de sucesso da amamentação e um fortalecimento do sistema imunitário do recém-nascido. Por outro lado, os partos vaginais, de um modo geral, estão associados, obviamente, a uma maior probabilidade de dor abdominal durante o parto, não é? E perineal, lesões vaginais após o parto, obviamente, não é? Incontinência urinária aos 3 meses e prolapsos uterovaginais. E no caso particular do parto vaginal após cesariana, e esta é a questão que normalmente é mais referida por constituir, talvez, de acordo com a crença vigente, quer a nível populacional, quer também na comunidade dos profissionais de saúde, é a questão da ruptura uterina. Há, de facto, um risco acrescido de ruptura uterina que leva a complicações graves, que poderá levar a complicações graves pós-ruptura, que estão ali também descritas, e que, na verdade, é um risco de cerca de 3 em 1000 mulheres. E, portanto, como disse também muito bem o doutor na primeira apresentação, cabe depois à mulher decidir se este risco é, de facto, um risco grande, que se vai ponderar muito na sua decisão ou não. Mas o valor são 3 em 1000 mulheres. Também fala no documento sobre a indução, não me vou alongar um bocadinho sobre isto, mas se vocês quiserem explorar esta questão da indução após uma cesariana, isto também está abrangido, não é completamente contraindicado, a não ser que há determinados medicamentos que são mais perigosos, nomeadamente o misoprostol, e esse sim não é recomendado, dados os problemas que têm sido associados. Indicações. Uma cesariana segmental transversal anterior, ou seja, tem a ver com a técnica cirúrgica, para quem não é profissional de saúde e se calhar está a ver isto pela primeira vez. Posso dizer que a maior parte das cesarianas, se não todas as cesarianas que são feitas hoje em dia, seguem este princípio. Portanto, à partida não será aqui a contraindicação. Feto único em apresentação cefálica. Isto são as orientações da Direção-Geral de Saúde. Última cesariana há mais de 12 meses e na existência de outras cicatrizes uterinas envolvendo o miométrio e sem contraindicação para o parto vaginal, como um exemplo da placenta prévia que demos aqui, porque é um bom exemplo. Os riscos acrescidos. A Direção-Geral de Saúde fala em 2 mais cesarianas anteriores, realmente aumentam, já vamos ver em quanto, o risco, nomeadamente da ruptura uterina. Algumas recomendações internacionais diferem um pouquinho disto, falam em 3 cesarianas, portanto há alguns estudos que dizem que até 2 cesarianas, que a diferença que não é assim tão significativa, mas estas são as orientações da nossa Direção-Geral de Saúde. A incisão uterina prévia corporal, em T, e ruptura uterina prévia, outra cirurgia uterina envolvendo o miométrio. Então, o prognóstico está mais favorável, por isto tudo que nós falamos, nestas situações, e de facto, como também disse o doutor muito bem na primeira parte, mantendo estas condições, há uma forte probabilidade de haver sucesso num parto vaginal após uma cesariana, que ronda os 60% a 80%. Com o aumento do número de cesarianas, aumenta o risco de ruptura uterina, como falamos, naquelas percentagens que estão ali representadas, e aumenta também a incidência de placenta acreta, ou seja, da placenta se agarrar de uma forma anormal às paredes uterinas, para quem não conhece o nome, para quem não é profissional de saúde, e
isto poderia conduzir, de facto, à necessidade de realizar uma esterectomia, ou seja, remover o útero após o nascimento do bebê. Portanto, isto também tem que ser cesariano, tem que ser ponderado. Não é falar dos riscos do parto vaginal após a cesariana, mas falar também dos riscos de uma cesariana após uma cesariana. E assim é sermos isentos. Então, para o processo de tomada de decisão, a mulher vai ter que ponderar, vai ter que, eu normalmente sugiro, porque já me surgiram alguns casais que acompanhei com esta situação, e então a minha sugestão é, depois de apresentados os dados que são associados à evidência científica, que tente fazê-lo de uma forma isenta, então eles fazem uma lista, que são eles que fazem, não vou ser eu que vou fazer a lista, para eles fazerem uma checklist, nada do género, mas eles fazem uma lista sobre daquilo que eu ouvi, daquilo que eu conheço, das experiências que eu tenho e do valor que eu dou a um ou outro aspecto. Há casais que se calhar ponderam mais a evidência científica, outros se calhar ponderam mais outras questões e, portanto, no fim a decisão é deles e há que respeitar. É fundamental que a tomada de decisão seja partilhada e não induzida, já falamos sobre isso, e isto é que vai garantir uma experiência de nascimento positiva, independentemente do caminho que possa ter percorrido, ir de encontro às expectativas ou não, porque, obviamente, que é importante considerar também a hipótese de tentarem um parto vaginal após uma cesariana e terminarem em cesariana. Claro que o parto após uma cesariana poderá não ser desejável e alcançável para todas as mulheres, e isto é muito importante também, e, no entanto, com o apoio devido, uma proporção significativa de mulheres entram em trabalho de parto após uma cesariana prévia, têm realmente potencial para vivenciar o parto de uma forma fisiológica e positiva, e para mulheres com experiências negativas relacionadas com o nascimento de filhos anteriores, pode mesmo vir a ser uma experiência muito curativa, como já vemos também aqui. Então, para ilustrar, trouxe-vos um casal que fez questão de passar também esta mensagem do que foi para eles a experiência de escolher, de optar por um parto fisiológico, um parto vaginal após uma cesariana. Por acaso foi fisiológico. Que eu hoje, recordando assim o nascimento da Rogéria, o que eu retenho é as horas que passei em casa. Depois no hospital já foi um processo, um procedimento, não é? Muito confuso, e depois desenrolou-se para a cesariana, chegou o momento que se percebeu que era uma cesariana e pronto, a Joana desapareceu e eu fiquei à espera, e depois vieram mostrar a Rogéria. Conheci a minha filha no elevador do hospital e apaixonei-me pela minha filha e depois levaram-me. Depois, pronto, a Amélia, claro, agora vamos tentar, vamos fazer algumas coisas diferentes, mas o plano vai ser muito semelhante. De resto, eu achava que tudo se resolvia, não é? Pronto, e com a Rogéria houve alguma tensão, não é? E a Rogéria não nasceu muito bem, teve que ir para a ANEL, mas tudo se resolveu. Nesse aspecto, eu estava segura que se fosse preciso alguma coisa, tinha que se resolver e claro que inconscientemente pesa sempre algumas coisas, não é? Ao meio do processo é que eu dei por mim e disse assim, não, vai nascer aqui, já não vou para mais lado nenhum daqui. Oh, meu amor! Oh, coisa linda! Olha que bem que ela está, não está? Sim? Os olhos abertos. Nascer e tu vês a cabeça a começar a sair e ela olhar para nós, sabes, aquela sensação dela estar a vir da água, assim, olhar para nós, sabes, como se estivesse mesmo cheguei, estou aqui. Olha, fofinho, eu consegui. Amor, eu tirei assim tudo, que coisa linda. E a minha filha vem para o meu colo e está também já há algum tempo Pele a depois. pele. Pele a pele, exatamente, pele a pele comigo, dar-me aquele colinho naquele momento. Assim, também me apaixonei pela Amélia, como me apaixonei pela Rogéria, mas de facto a Rogéria a conhecia no meu elevador de um hospital, nem sequer me deixaram pegar nela. A mensagem é essencialmente de acreditarem, não é? De terem força para acreditar, para procurar aquilo que pretendem, de não baixar os braços. Não é? E isto é acreditar.
só é possível se a gente acreditar, não há outra maneira. E a outra palavra é aceitar. Aceitar. Pronto. Aceitar quando é tudo como nós esperávamos é fácil, mas nem tudo, não é? Mesmo que corra tudo bem, pode não. E isto de aceitar é fundamental. Bom, e apesar de termos alguns problemas técnicos com o vídeo, o principal estava lá, que era o som, que era a mensagem, e portanto termino a minha apresentação com uma ilustração intitulada Transformação Parto Vaginal após Cesariana, que é mais uma ilustração de Amy Aderer, do seu projeto da Mandala Journey, cujo website desafio todos os presentes a visitar para ficarem a conhecer o seu trabalho, que considero extremamente inspirador. Muito obrigada. Obrigado. E eu vou agora já passar a palavra para Stuart Fishbane. Hello, great. Although I didn't hear a whole lot of that movie, I didn't understand any of it. You can interpret just from the facial expressions of the people in it that the joy that came from them. So you sometimes don't need to hear or understand the words to see the joy on the faces of people who achieve something that is very important to them. And one of the things that we often forget in the medical world is that the birth of a baby is a life event for a family, for women, and for their families, and it's something that a woman will carry with her for the rest of her life. And unfortunately, too many women have had tragic or sad experiences, and even though they love their children, they carry those experiences with them for the rest of their life. And one of those things that causes that is C-sections where they felt like they weren't given an opportunity to let their bodies work properly, or they were given misinformation, and years later found out that maybe they didn't need to have that C-section. And then they're filled with regret. I would love to see that avoided. Before I get into a few words about the details of VBAC, I'd like to just talk a little bit, back up a little bit, and just talk about how mammals give birth. One of the things that I never thought about in residency or my early years of medical school or in private practice was the idea of thinking about how other mammals give birth, because we don't consider the human female to be a mammal, even though we all know that they are. And when I say this all the time now, it's part of a lecture that I give on, it's called Home Birth is Not Just for Hippies, What Mammals Know and What We've Forgotten. And when a mammal is ready to give birth, where does she go? She goes off to a quiet place. And who goes with her? Nobody. Okay? And here's an amazing thing. If she's hungry, what does she do? She eats. And if she's thirsty, she drinks. And if she's uncomfortable, she gets up and moves around and walks around, lays down, rolls on the grass, lies in the dirt. They do whatever they want. And none of the other cows or deer or horses or dogs come over and check on them and interrupt them and bother them. And when they're ready to give birth, they will stand up or they will lie down, and the baby will fall into the dirt, and nobody rushes in to cut the cord. Nobody ever separates the mother from the baby in nature. It never happens. The baby doesn't go to a nursery or go over to the warmer or anything like that. It goes right with the mother, who then licks it and smells it and wakes it up and does all those nurturing things. And that's how mammals are designed to give birth. And when a mammal is approached by a predator, or when a mammal is approached by little kids running into the room when the cat's in labor, or they're anxious about something, or a fire starts and they're in labor, what happens is they put out adrenaline. Adrenaline stops contractions, and the animal prepares to fight or flight, which is almost always flight, and they get up and they run away. And only when the mammal feels safe again does labor return. And that's how nature designed things to perpetuate the species. It would not serve any purpose for a
a wild animal to give birth while a predator is 6 feet away. It makes no sense. So then when I started to look at what we do to the human female, all right, I realized that from the moment you get in your car to leave your home to go to the hospital till the moment you get back in your car with the baby in the car seat to drive home, everything that happens to you is antithetical to what I've just described. Everything, all right? You leave your nest to drive in traffic to a place that's not friendly. It's often intimidating. You're asked to sign paperwork. You're asked to pee in a cup. You're asked to put on a hospital gown. You're given informed consent and life determination forms to sign while you're contracting every 3 minutes. You're strapped down to bed on a fetal monitor. You have an IV put in your arm generally. You are not allowed to eat. You're not allowed to get up and walk around because you have to be monitored. You're constantly being interrupted by the nurses who are coming to ask you questions, sometimes very silly questions like how many stairs do you have in your house? Or what did your grandmother die from? As if this really matters while you're contracting every 3 minutes. And then, well, I mean, if I haven't said enough already, that just basically disturbs it, which is interesting because when most women come to the hospital in labor, they call and they say, you know, I'm contracting every 3 to 4 minutes, and their doctor or the nurse tells them to come to the hospital. And by the time they get to the hospital and get checked in, the contractions are usually about 8 to 9 minutes apart. All right? Is there any wonder why that happens? All right? It happens because the mammal is putting out adrenaline from all the stresses that have just happened, and her labor is stopping or slowing down. Of course, now you're in the hospital, and what does the hospital make you do? Well, you're here, and you're 3 centimeters dilated, so we might as well just start some Pitocin to get your contractions going again. And of course, then you get really uncomfortable, and you can't move and get in the water and do other things, so then you get an epidural. And we all know about the whole cascade of interventions that leads to higher cesarean section rates, which is the whole point of this little seminar this morning, this talk. So we look back in the United States, and we look back in 1970, the C-section rate in the United States was 5%. And I talked to some people yesterday about the C-section rate in Portugal, probably around the same time, and they said it was similarly low, in the below 10%. I don't know if that, I'm seeing some faces that say that may not be true, but I'm talking about 45 years ago. And then in the next 20 years, next 30 years, the C-section rate rose from 5% in the United States to 32%, which is over a 500% increase in the cesarean section rate. Now, why did that happen, and what was the purpose of that? Well, the purpose was they thought was that they were going to use continuous fetal monitoring and the Friedman curve, which is the labor curve, where we're going to check women every hour or two and make sure that they're dilating appropriately. And if they're not, we're going to intervene on them by rupturing membranes or starting Pitocin. Those two factors alone are probably the most significant cause of the rise of C-section going from 5% to 30%. Now, the whole purpose of fetal monitoring was to lower the rate of cerebral palsy, probably catch things early so that we had less injury to babies. The truth is, however, the rate of cerebral palsy hasn't changed at all in the last 30, 40 years, but the C-section rate, again, has risen 500%. Something is wrong here. It's not hard for anyone in this room to see it. Why it's hard for people in academia to understand what they've done is confusing to me, because I really don't understand that. So the organizations that run our profession, the societies, they often put out statements which sometimes can be seen as virtue signaling, where they are saying things like the C-section rate is too high. And it's like, duh, yeah. So we know that, but what are we going to do to lower it? All right, we're not going to encourage breech delivery. We're going to make VBAC initially harder, because we're going to put out something stupid like, in order to do a VBAC at a hospital, you have to have emergency help immediately available. So other hospitals then who said, well, we don't have 24-hour anesthesia, or we don't have in-house doctors or laborists or residents or scrub techs, we're not going to do VBAC anymore. And it made it very easy to ban VBAC. Right? So this is sort of the climate. This is sort of the climate that we're all in. And interestingly enough,
when doctors counsel patients about VBAC, they really sort of ignore even the ACOG or the other guidelines that Isabel mentioned about the fact that VBAC is safe after 1 C-section, probably safe after 2 C-sections, certainly safe in twins, certainly safe in breech babies. External version is not contraindicated with a previous cesarean section. And then they never take into account the family planning of the woman either. They never really talk to them about, how many kids do you want? Because if somebody wants 5 or 6 kids, you really need to try to avoid that first C-section or that second C-section. And that's just something that's not done. And the other thing that's not done, and the last thing I'll talk about, is the risks involved with cesarean section are often blown out of proportion. We all hear that the risk of ruptured uterus is about 1 in 200. It could be anywhere from 1 in 150 to 1 in 333, depending on which study you look at. But let's just say it's 1 in 200. But then they use the word rupture, all right? And rupture is just a horrible word because it conjures up the image of a tire sort of exploding on the freeway, and that's generally not what happens. Usually what happens is a scar begins to separate, and only a small percentage of scar separations end up in injury to the baby. So what is that fraction? And the fraction, depending on the literature that I've looked at, is somewhere between 5 and 16% of scars that separate will end up with a problem. So your doctor may counsel you that there's a 1 in 200 risk of rupture in uterus and you should have a C-section because that's a really high number. And even if you don't think that 0.5% is a high number, they are going to try to convince you that it is. But that's not the real number. The real number is 1 in 200, and 16% is the high end. Let's take that. That's 1 in 6. So the real number is 1 in 200 times 1 in 6, or 1 in 1,200 is your risk of having a bad outcome with having a vaginal birth after cesarean with one previous cesarean section. Now, 1 in 1,200 might seem like a high risk to some people, but it certainly seems a lot lower than 1 in 200, and it certainly doesn't seem like a high risk to most of us. Yet that is the number that is given to most women when they come in, and no discussion whatsoever is made about the risk of that next C-section or that third C-section if you want a third baby. And this is where we have fallen down as caregivers, especially in my profession, that we need to reevaluate how we counsel women, and we need to reevaluate how we look at birth, because I mean, I'm doing home birth now the last 8 years, and I did hospital-based birthing 28 years before that. And my VBAC success rate is much better at home. Okay? Why is that? And that's because at home, I'm letting a woman labor like a mammal is supposed to labor. And in the hospital, we're doing everything we can to set that woman up to fail. And that's all I'll just say about that. Obrigado. Temos agora tempo para questões. Temos uma primeira questão ali em cima. Bom dia. Estão a ouvir? Sim. Antes de mais, agradecer a excelente apresentação e testemunhos que vimos. Não é uma questão, queria só acrescentar algo na apresentação. Quando estava especificado no quadro, os motivos pelos quais levavam as mulheres a preferir cesariana, a questão de menos lesão no pavimento pélvico e todos os motivos que lá estavam, que eu agora sinceramente falho a memória. Eu queria só acrescentar o seguinte, portanto, eu sou fisioterapeuta, trabalho com pavimento pélvico, trabalho com as mulheres no pré-parto e no pós-parto, e aquilo que eu acho que é importante nós referirmos às mulheres quando falamos da cesariana é que o pavimento pélvico não fica 100% como estaria antes daquela gravidez. Ele é lesionado na mesma durante toda a gravidez, ele leva com um excesso de carga constante, leva com todo um esforço a que não está habituado e há sempre uma lesão associada, mesmo que não haja efetivamente ruptura ou corte das fibras musculares. Outra coisa que eu também queria acrescentar e que acho que é muito importante, eu pelo menos não tenho visto isso com as grávidas ou com as mães com quem tenho trabalhado, é a noção de que uma cesariana é uma cirurgia abdominal,
tem consequências para todo o corpo, não apenas o local da cicatriz, e acho que é muito importante nós referirmos isso. Nós podemos ter, por exemplo, cicatriz cesariana com aderências, que leva a alterações posturais, que leva, por exemplo, a um problema na cervical, que tem uma dor que depois se instala de forma crónica, e é muito importante nós dizermos a essas mulheres, há tratamento, essa cicatriz tem que ser, agora falando do exemplo da cicatriz da cesariana, essa cicatriz tem que ser trabalhada, não é simplesmente pôr o cremezinho para ficar mais bonitinho e está feito. Não, há uma lesão no sistema musculoesquelético, e as mulheres têm que saber disso. Não podem simplesmente achar, como dizia uma professora minha, se os bebés fossem para nascer para a barriga, tínhamos todas um feixe eclair. Portanto, é algo que acho que temos que trabalhar em dizer às mulheres que essas duas lesões, que elas normalmente não pensam nisso, existem efetivamente após uma cesariana. Não é tudo cozido, limpinho, já está. Há repercussões. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Temos mais uma questão ali em cima. Temos uma questão ali daquele lado. E acho que já temos os 2 microfones a funcionar. Mais alguém se quer inscrever para a próxima questão? Obrigada. Não. Okay. Olá, bom dia. Queria também agradecer as intervenções que foram super interessantes. E queria, como eu sou enfermeira, trabalho em neonatologia e tenho, como muitas profissionais de saúde desta área, um bocadinho uma dificuldade em compreender o parto em casa, pelos riscos que tem, tanto para a mãe como para o bebê. Queria dizer que respeito as opções de toda a gente e acho que todas as opções são válidas, mas eu tenho esta dificuldade e gostava de fazer 2 perguntas para tentar um bocadinho mudar a minha própria maneira de ver as coisas e tentar mudar um bocadinho o meu próprio paradigma. A minha questão, e faço um bocadinho direcionada ao Dr. Stewart, não sei se devo fazer em português ou em inglês. Em português, sim, okay, que o tradutor traduz. Eu escrevi-as em inglês, vou tentar ser sucinta. A primeira pergunta é, porquê é que nós passamos de ter partos em casa para partos hospitalares? Não foi isso uma medida de segurança e isso não diminuiu a mortalidade e a morbilidade de ambos, a mãe e bebê? Houve uma razão para esta mudança, com certeza, não é? E eu penso que essa razão, pelo aquilo que eu sei, que posso estar completamente enganada, foi por uma questão de segurança e por uma questão de diminuição de mortalidade e morbilidade de mãe e bebê, porque há certos problemas que podem ocorrer no parto, que se a mãe e o bebê não forem assistidos imediatamente após, as consequências são graves. Estou a falar em termos de hemorragias da mãe que pode ter após o parto, ou de o bebê ficar preso demasiado tempo e ser preciso fazer uma data de medidas para prevenir consequências. A outra pergunta é, tendo isto em conta e tendo em conta a naturalidade como nós deveríamos ver o parto, ou seja, o parto é, nós todos somos mamíferos e eu compreendo perfeitamente essa abordagem, devíamos intervir menos e tentar que seja mais natural, não deveríamos tentar mudar um bocadinho a maneira como funcionamos nos hospitais para tentar acomodar as preferências maternas, ou da família neste caso, porque é uma decisão de ambos os pais, não é? Para tentar que os pais tivessem o parto que querem em ambiente hospitalar, e a intervenção, eu peço desculpa, já me esqueci do seu nome, mas a sua intervenção Silvia. foi boa porque teve o parto que quis em meio hospitalar e, portanto, com a segurança do meio hospitalar, mas da forma que quis. Não deveríamos nós tentar que houvesse mais deste tipo de situações em vez de promover mais o parto em casa derivado aos riscos? São as minhas questões, não sei. Wait. I'll get another question and then we'll respond. Okay? Vamos ter ali mais uma última questão, ali em cima, por favor. Vamos recolher todas as questões e depois no final respondem. Obrigada pela apresentação. E esta será a última questão. Eu só queria fazer um pequeno convite. Portanto, faço também parte de uma associação feminista em Espanha e nos próximos 4 semanas vai vir uma colega socióloga que está a estar em contato com a Associação Gravidez e Parto. E o objetivo era fazer um pequeno inquérito em conjunto entre Espanha e Portugal, relativamente a perceber quais são os conhecimentos ou não que temos nos estudantes e nas estudantes de medicina, fisioterapia e enfermagem
E, portanto, para perceber um bocadinho quais são, também na sua própria formação, se estamos ou não preparadas para poder detectar violência obstétrica nesta formação e depois também o nosso processo de crescimento profissional. Portanto, se houver pessoas interessadas que pudessem, inclusivamente, promover dentro das suas instituições, eu acho que a melhor opção seria comunicar com a associação e depois desde aí fazer o vínculo. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então agora desafiar as nossas oradoras e oradores que queiram responder. Oh, there we go. Okay, I didn't catch your name, but it's a long question, and I'm going to try to answer it as best I can. What I don't answer now, please come up to me afterwards so I can remember. I'll answer the second part of your question first, because I get asked this a lot of times. Why can't we just make the hospital more home-like, is what you're saying. The problem with that is that the procedures and protocols and policies of hospitals will never, in my lifetime, I don't think, ever be, remove themselves from the obstacle of making a hospital more home-like. People that say that, and I see it a lot of times in some of the journals that I read, don't understand the difference between hospital and home, all right? Hospitals just do not let people, they're anxiety-producing places, and they don't let people labor unfettered because they're worried about monitoring, they're worried about liability, they're worried about all the things that we in the home birth world are beginning to learn. A lot of these things are not that as necessary as we used to think. And a lot of my hospital-based colleagues still believe that they don't really understand what goes on at a home birth. They really think that home births, we just sort of let people sit in a pool and do nothing. But the people there that are trained, the midwives there and occasional physicians that are there, are trained in many different aspects of normal birthing. And when we're dealing with normal birthing, what I would say is that the midwives are the experts in normal birthing, and obstetricians are actually not expert in normal birthing, because we don't learn normal birthing in our training program. And we don't learn that, to observe a woman in labor and do nothing, all right? And a lot of what goes on we need to do that. It's the hardest thing for an obstetrician to do, is to do nothing. Because when we're residents, we're only called to a labor room when it's time for us to do something. It might be to do a vaginal exam, it might be to rupture membranes, it might be to start pushing, it might be to do something, or to evaluate a fetal heart rate monitor. But it's never to come in there and see the woman working heroically and say, gee, she's doing great, I'll come back later. I mean, that almost never happens, but that's the midwifery model. All right, so making that happen in a hospital is going to be very, very difficult unless you can change the culture of the people that run the hospital. And meetings like this might be a start for that. Back to your, I hope that helped. Back to your original question. Yeah, about 100 years ago, 99% of people were born at home. And within 20 years, it changed to about 99% of people being born in the hospital. And I'm absolutely certain that the people that did that thought that they were thinking that it was safer to do it at home. I mean, excuse me, in the hospital. It was safer to do it in the hospital. Because they thought, they looked at it as a surgical procedure. They looked at it as, they even had advertisements that showed sterile hospital labor rooms with white tiles and aluminum. And isn't this great compared to the old barn with the old lady with a scarf on her head, you know, and a mole on her nose as the midwife who's taking care of you. And they actually, if you look it up, you Google it, you can find ads that were put out by medical associations that actually belittled midwives and promoted hospitals as the way to go. And I think that safety is on the eyes of the beholder, all right? It isn't safer for a normal woman to go labor in an environment where she has a 30% chance of ending up with a cesarean section, all right? I understand that there are some babies that come out that need help, all right? And some babies that come out, but again, most of those things, if you leave labor alone, a well-trained midwife can see it coming from a long way away, and most of the transports that we have to the hospital are not for emergencies. They're for low-risk things like I'm tired, I'm exhausted, my labor petered out,
I spiked a fever, I need to go to the hospital. But it's not for a sudden deterioration in the tracing that you often see in a hospital setting because a woman has been starved, laying on her side with an epidural on Pitocin for 20 hours. All right. I think that we need to collaborate better, and I think there needs to be more understanding, and it would be great if we could have NICU people come to a home birth, and home birth people go to the NICUs, and OBs and all that stuff come together, but it's very hard. In my country, you would not see a conference like this where you have NICU people and OBs and midwives all in the same room. It's very, very difficult to do that. And the last thing I'll say about that is that it's really important to, I just lost my train of thought. Hold on a sec. I had a final closing point to make for you, but I've forgotten what it is right now. But it will come back to me, and then I'll seek you out privately. But yeah, it would be ideally collaboration would be great, all right. But a lot of women don't see safety in the hospital. A lot of people don't want to go to the hospital because they've had a bad experience in their first pregnancy, and they want to do it at home. All right. If you're right, if we could make the hospital more friendly, we might have less of that. Oh, I know what it was. It had to do with transports and things like that. I just recently had a woman who delivered at home, and the baby came out and needed a little respiratory support. We gave it respiratory support. Its color was good. We carry fetal pulse oximeters. The O2 sat was fine. The baby color was good, heart rate was fine, but never had any tone. No tone. So we called the ambulance. They took the baby to the hospital. Baby had suffered some sort of brain injury at some point. We have no idea where. Right? The mother came to the hospital shortly after. She had delivered, and she wanted to be with her baby, and she was openly shamed by the people in the NICU for having a home birth. When ultimately, knowing what I know, the home birth had nothing to do with this baby. This baby had some sort of neurologic problem, and she was ultimately shamed, but she was a smart woman, and she said to the nurses, because in the NICU at that hospital, there were probably 15 babies in the NICU. And she said, well, okay, my baby's here. Where did the other 14 babies come from? And they came from hospital births. So what you guys see in the NICU is you see the occasional bad outcome, but you don't see the babies that really ended up doing great because they were born at home and not overmanaged. So I would love to talk to you after. Thanks. Não batam já palmas, não batam já palmas. Espera. Vamos ouvir aqui mais um comentário e depois temos mais uma questão aqui que terá de ser muito rápida. Deixa-me só dizer-te aqui um último pormenor, que é, no meu percurso, eu escolhi o hospital porque a minha primeira gravidez e parto foi difícil. A segunda foi o Lucas, foi num hospital fantástico, num momento de parto fantástico e com um enfermeiro fantástico. Se houver um terceiro, eu não vou para o hospital. Era só isso. Obrigado. Não batam palmas! Temos aqui uma questão. É em português, não é? Sim. Nós falamos muito dos riscos no parto quando preferimos um parto vaginal após uma cesariana, mas não falamos nos riscos da gravidez. Não está a trazer. I can help you out afterwards. I can help you out. That's okay. That's okay. Então a minha questão é, por exemplo, no caso da ruptura uterina, que tem um risco, no caso deste tipo de VBAC, esse risco não existe na gravidez, em que o útero está em expansão durante 9 meses. Did you understand? So, we are talking about the uterus rupture during labor. Isn't there a risk during pregnancy? Why don't we talk about that when we have 9 months for our uterus to expand and it has a scar, but you're just talking about risk during the labor. This is important for us women to really understand, because the risks aren't just focused on labor, but all in the process. Okay, I do believe. And can you help out? Short. Yeah.
Short answer Thank is you. the statistics that I know about is that 25% of women who have a previous C-section the uterus will rupture prior to labor. Okay? So that is a risk. 50% or more than that during labor, and actually a small percentage will rupture after labor as the placenta is with the expulsion of the placenta. Yeah, whenever there's a scar on the uterus, there's a risk. I mean, theoretically, there's a risk of rupturing your uterus in an unscarred uterus. It happens, but it's like 1 in 5 to 10,000. But that can happen, yeah. Obrigado. Eu vou ser muito rápida porque a maior parte das coisas já foram respondidas. Mas a questão principal, eu acho que une um bocadinho tudo, é a tomada de decisão, é primeiro informarmos-nos bem com a evidência que já existe, porque há muita que não existe e não quer dizer que as coisas não sejam bem, mas com a que já existe, e isto é o desafio a procurar efetivamente naquelas bases que falou sobre o parto em casa, já vai havendo alguma coisa sobre isso, e dá segurança. Analisar com calma e ler o estudo do início ao fim e ajuda a criar este processo. Mas que a evidência também não é tudo, no fim. É importante perceber também, no caso do parto vaginal após cesariana, fundamental, como eu também já disse, ponderar os riscos de uma nova cesariana, não só para o parto, como também para a gravidez. Isso eu queria também ter transmitido esta mensagem, se calhar não foi assim tão clara, e é fundamental. Mas, apesar de tudo, e apesar de depois de transmitirmos os riscos ou a segurança, se calhar nem precisamos de falar em riscos, não sei, mas em percentagens e na evidência que já existe. Depois a mulher ser a mulher a decidir. Não somos nós, como disse o doutor, como falou tão bem na primeira parte, a decidir se aquela percentagem é alta ou é baixa. Nós vamos tentar orientar aquele casal, apresentar-lhes os dados, se calhar chamar-lhe a atenção para alguns aspectos que ele possa não ter pensado e que nos parece relevantes à luz do conhecimento que temos, mas depois a última decisão é efetivamente da mulher e não é no clínico. Muito obrigado por todas as apresentações, por todos os comentários, por todas as questões. Não batam palmas ainda. Estão-se a aguentar. Queria dar uma informação antes de encerrarmos, porque as pessoas vão se começar a levantar. Tivemos um problema bastante grave numa das parcerias que nós tínhamos e num dos serviços que nós nos comprometemos a prestar. Algumas pessoas fizeram uma reserva de almoço e, de facto, o almoço estava a ser servido e estava disponível na ESEL, mas na ESEL, Escola Superior de Educação de Lisboa. Houve um engano, uma falha na comunicação. E, portanto, tivemos de fazer algumas adaptações e alguma ginástica e, neste momento, já temos o almoço aqui connosco, mas vamos ser nós próprios, por parte da associação e com os nossos voluntários que temos aqui, vamos ser nós a servir o almoço para as pessoas que reservaram, apenas para as pessoas que reservaram. As restantes pessoas que não reservaram são, claro, livres de ir a qualquer sítio aqui nas redondezas. Vou-vos pedir o máximo de pontualidade, por favor, apesar de estarmos muito atrasados e atrasadas, para estarmos aqui às 14h05 e vamos começar às 14h05. Muito obrigado. Agora sim, uma salva de palmas.